Porque a Bíblia, tão detalhada sobre tantos personagens, silencia justamente sobre a morte da mulher que gerou o Filho de Deus? Onde está Maria nos capítulos finais do Novo Testamento? Se você já leu os Evangelhos, percorreu o livro de Atos e chegou às cartas apostólicas esperando alguma resposta, e não encontrou nada, você não está sozinho. Muitos cristãos passam por essa mesma frustração. O sumiço abrupto de Maria levanta dúvidas que raramente são discutidas nos púlpitos. Isso foi um esquecimento? Uma escolha intencional? Ou existe algo maior sendo preservado ou escondido? Neste vídeo, vamos investigar as possíveis razões para esse silêncio, explorando os bastidores da formação do cânon bíblico, as tradições da igreja primitiva e as hipóteses teológicas que cercam o fim da vida de Maria. Se você quer aprender a enxergar as Escrituras além do óbvio, com profundidade histórica e sem medo de fazer as perguntas certas, assista até o final. A resposta pode mudar a forma como você lê a Bíblia. Maria entra na narrativa bíblica com força desde os primeiros capítulos dos Evangelhos. Seu encontro com o anjo Gabriel, no episódio da Anunciação, é uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Em seguida, ela aparece nos relatos do nascimento de Jesus, na visita a Isabel, nas bodas de Caná, quando intercede pelo milagre do vinho e especialmente na crucificação, onde permanece firme aos pés da cruz, mesmo quando quase todos os discípulos haviam fugido. Após a ressurreição, encontramos Maria uma última vez em Atos 1:14, reunida com os apóstolos no cenáculo, perseverando em oração. E depois disso, nada. O nome de Maria simplesmente desaparece do texto sagrado, sem qualquer menção à sua velhice, sua morte ou mesmo sua continuidade na comunidade cristã primitiva. Para alguém com um papel tão fundamental na história da salvação, esse silêncio soa quase inexplicável, ou pelo menos profundamente intencional. Mas por que exatamente a Bíblia não nos conta o que aconteceu com Maria? Existem várias hipóteses, e todas elas apontam para camadas mais profundas do texto bíblico e das decisões editoriais e teológicas tomadas nos primeiros séculos do cristianismo. A primeira hipótese é simples. Maria teria morrido de forma natural, discreta, sem sinais miraculosos, e os evangelistas simplesmente não consideraram sua morte relevante do ponto de vista teológico. Afinal, os evangelhos e as epístolas foram escritos para exaltar Cristo e anunciar sua ressurreição, não necessariamente para detalhar a vida de seus parentes. A segunda hipótese levanta a possibilidade de que a morte de Maria era de conhecimento comum na tradição oral e, por isso, não foi registrada de forma escrita, talvez por uma questão de foco narrativo. A terceira, e mais provocadora, sugere que o silêncio foi proposital. Os autores bíblicos queriam evitar a veneração excessiva de Maria nos primeiros anos da Igreja. Se sua morte fosse descrita, talvez o túmulo de Maria se tornasse um centro de peregrinação, o que poderia desviar o foco de Cristo. Assim, o silêncio teria sido um ato estratégico para proteger a pureza da fé nascente. E essa hipótese ganha ainda mais força quando entendemos como foi formado o cânon do Novo Testamento. Os evangelhos que conhecemos hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram selecionados com base em critérios como apostolicidade, ortodoxia e aceitação entre as comunidades cristãs. Muitos outros textos foram descartados por não atenderem a esses padrões. Durante os primeiros séculos, a transmissão da fé era predominantemente oral. Muitos relatos sobre Maria foram preservados em forma de tradição, mas nunca chegaram a ser registrados de maneira oficial nos textos bíblicos aceitos. O que nos leva a um ponto importante. A ausência de um relato na Bíblia não significa ausência de crença ou de testemunho histórico.
Em comunidades orientais e na tradição católica, por exemplo, existe um conjunto de histórias antigas que narram os últimos momentos de Maria com riqueza de detalhes, embora elas nunca tenham sido canonizadas. Entre esses relatos, destaca-se um conjunto de textos conhecido como Transitus Mariae, ou A Passagem de Maria, escritos entre os séculos IV e VI. Esses documentos descrevem os últimos dias da Mãe de Jesus com elementos profundamente simbólicos. Segundo esses relatos, Maria teria recebido a visita do arcanjo Gabriel, que lhe anuncia o fim de sua vida. Os apóstolos, então, teriam sido transportados milagrosamente de todas as partes do mundo para estar com ela em seus momentos finais. Jesus glorificado aparece para levar sua alma, e em alguns relatos, o próprio corpo de Maria é levado ao céu após 3 dias, um reflexo direto da doutrina da Assunção. São textos que transbordam fé, mistério e reverência, mas que, por conterem elementos teológicos e simbólicos complexos, não foram incluídos no cânon bíblico. Ainda assim, eles sobreviveram nas margens da história, preservados por monges e teólogos orientais, e influenciaram profundamente a arte e a espiritualidade cristã ao longo dos séculos. Mas o que esses relatos extraoficiais revelam sobre Maria, que a Bíblia escolheu não dizer? A resposta pode estar em uma perspectiva espiritual mais profunda: o silêncio como mensagem. Em toda a narrativa dos evangelhos, Maria é uma figura de poucas palavras. Ela escuta mais do que fala, observa mais do que reage. No nascimento de Jesus, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Na crucificação, permanece em pé, silenciosa diante do sofrimento do Filho. Sua espiritualidade é marcada pela humildade e pela presença discreta. Talvez então o fim silencioso de Maria nas Escrituras seja coerente com a própria vida que ela viveu. Uma vida de fé silenciosa, de serviço sem autopromoção, de obediência plena. O silêncio da Bíblia sobre sua morte não seria uma omissão, mas uma extensão do seu testemunho. Maria desaparece das palavras, mas continua presente na memória da fé, no coração dos crentes e na tradição da Igreja. E aqui está a grande virada dessa investigação. O que esse silêncio nos revela sobre nós mesmos? Em uma era em que buscamos explicações para tudo, onde a ausência de dados nos parece um erro ou falha, a Bíblia nos ensina que Deus também fala no silêncio, que há mensagens que não precisam ser gritadas, que há vidas que transformam o mundo mesmo sem aplausos ou registros históricos. A história de Maria nos convida a uma fé mais profunda, não baseada apenas no que está escrito, mas também no que é vivido, transmitido e sentido. Talvez a ausência de sua morte na Bíblia seja justamente um chamado para que olhemos para nossa própria fé, silenciosa, perseverante, muitas vezes sem reconhecimento, mas poderosa diante de Deus. Então, se esse vídeo te fez refletir sobre o silêncio de Deus, sobre as lacunas das Escrituras e sobre o poder das tradições que nos conectam ao passado, compartilhe essa mensagem. Porque às vezes a pergunta que não tem resposta imediata é a que mais transforma. Deixe nos comentários o que você acredita que aconteceu com Maria. E se você quer continuar explorando mistérios como esse, inscreva-se no canal. Afinal, a fé também é feita de perguntas, e toda grande revelação começa com uma dúvida bem colocada.